Nós, mulheres, somos 51% da população brasileira. No entanto, representamos apenas 11,3% dos cargos legislativos no país, fazendo com que o Brasil ocupe a 152ª posição em um ranking mundial, atrás apenas do Haiti na América Latina. Diante desse cenário, surgem movimentos que lutam por uma mudança, promovendo mais mulheres dentro da política. Desatou, nós vai viver só. Você fica dizendo que as mulheres não são capazes de política, que as mulheres são seres da casa, do lar, do cotidiano, que as mulheres não se interessam pelo poder. A vida pública, essa oposição é clássica na filosofia política, em toda a história de todas as teorias políticas. O público e o privado. O privado é um mundo que foi colocado como sendo das mulheres, na nossa compreensão patriarcal, e o mundo público como sendo o mundo dos homens. E isso que é estrutural, e a gente chama isso aí de machismo estrutural, isso aí está nos partidos também. Então os partidos também são absolutamente machistas, todos, de direita e de esquerda. O partido surge em 2015 com uma proposta de ser uma provocação, que a gente sabia que a gente não tinha condição de fundar um novo partido no Brasil, mas a gente entendia que era importante aumentar a representatividade na política com mulheres feministas. Acho que cada estado tem uma certa autonomia assim, no seu processo de organização. Aqui no Rio, que é a experiência que a gente tem, a partida tem os encontros regulares, tentando trazer esse debate sobre a importância das mulheres na política, sobre o feminismo negro, sobre as diferenciações que as mulheres vivem em diferentes regiões da cidade. E aí, depois do debate também, a gente tem, nesse ano de eleição, essa intenção de fortalecer as mulheres que são candidatas. Para as eleições de 2018, a Partida Recife organizou a ação Meu Voto Será Feminista, que busca fazer a diferença ainda esse ano. Quando a gente fala de mulheres num país em que a maioria é mulheres, é meio óbvio, assim, é uma discussão que ela se fecha, de por que a gente não está lá, por que a gente não faz parte. Eu acho que o que a gente quer é trazer essa reflexão mesmo, de pensar que a gente quer mudança. Eu acho que isso é generalizado no que a gente está vivendo hoje no Brasil. Mas como a gente quer essa mudança? A gente vai fazer ela através do quê? Então eu acho que questões de gênero pode ser um caminho. Acho que a gente tem muitos outros problemas e a gente não vai conseguir resolver todos de uma vez, não vai existir uma única solução. Acho que a nossa proposta é fazer essa reflexão em um desses problemas. Um dos nossos problemas hoje é a falta de mulheres em espaços de poder, que já existem muitos dados que mostram que grupos homogêneos tendem a ser muito ineficientes. Isso em empresas, isso em qualquer lugar. Então, eu acho que essa relação de trazer uma pluralidade, ela já é uma correlação direta de eficiência, de pensar em algo mais produtivo. No passado, a gente lidava com as diferenças de uma forma com muita resistência. Mas agora, no mundo que a gente está vivendo, com essa multiplicidade de coisas que aparecem, que estão disponíveis para nós, a gente não consegue fugir disso. A gente não vai conseguir fugir, a gente vai ter que incluir e vai ter que, de alguma forma, trabalhar para. E quando se fala em representatividade feminina negra, os dados são mais chocantes ainda. Hoje, as mulheres negras são 27% da população e apenas 1% nas câmaras de vereadores no Brasil. Nós somos 5 coordenadoras e a gente percebeu que a gente podia fazer um projeto conjunto. E a gente apresentou a rede, oficialmente, o projeto para o mundo no 14 de março, à tarde, na Maré. E a frase de entrada era: Rede Umuna, como construir espaços mais seguros e confortáveis para mulheres negras atuar na política. 4 tiros não vão parar 27% da população brasileira. E muitas pessoas começaram a escrever nas colunas, colocaram nos jornais, falando sobre isso e mostrando que a questão era urgente porque diz respeito a mais 27% da população brasileira, como diz a campanha Mulheres Negras Decidem da Rede Umuna. Só que esse dado é do IBGE. E aí a gente diz que esse é um grande exemplo de narrativas centradas em dados. Não é que a gente produza dados novos, mas é que a gente cria categorias e indicadores para esses dados a partir da mensagem que a gente quer
criar. Então a gente achava que as mulheres negras naquele momento precisavam de um dado positivo e precisavam entender o porquê elas tinham que estar na rua. Lutamos como Marielle! Lutamos como Marielle! A gente percebeu que aqueles pedidos no inbox das meninas para encontrar com a gente mostrava que mais do que um ativismo na internet, elas precisavam de um espaço confortável para se encontrar, conhecer outras mulheres negras que debatiam política. E aí a gente criou o ciclo Mulheres Negras Decidem, que acontece no Rio de Janeiro e em São Paulo, de 15 em 15 dias, intercalado, onde a gente sempre escolhe um grande tema que tem a ver com o sistema político, sistema partidário, financiamento eleitoral. E a gente faz uma metodologia de discussão que aproxima os temas tradicionais do movimento de mulheres negras com os temas tradicionais do sistema político. A gente viu que era necessário ter uma plataforma que desse visibilidade e promovesse essa candidatura das mulheres. E o que eu acho que é interessante, assim, é que eu acho que vai ser a primeira plataforma georreferenciada de mulheres no país. Então, nesse sentido, é uma iniciativa bem pioneira, né? E a gente espera que com isso a gente consiga, né, além de mapear essas mulheres, conseguir mais engajamento de mulheres, mas também de homens, para que votem em mulheres. E o grande legal também é que vai ter uma questão do match. A partir de um questionário que elas responderam, você também vai responder esse questionário e vai dar um match. Aí você vai poder ver as principais candidatas que têm a ver com essas suas respostas. A gente precisa de políticas, a gente precisa pensar, inclusive, uma reforma política. Uma reforma política que garanta não só os 30% de candidaturas, não só os 30% de fundo partidário, mas os 30% de cadeiras no Congresso. 30% você transforma em 10% de mulheres eleitas, é que tem muitos gargalos de elegibilidade. Absolutamente não estamos falando só sobre mais candidatas. Nós temos candidatas, nós temos boas candidatas. O que acontece são todos os outros aspectos que fazem alguém ganhar uma eleição, que tem a ver com financiamento, tem a ver com capital político, quem constrói as estratégias políticas das mulheres, tem a ver com visibilidade, como os veículos de comunicação promovem e fortalecem mulheres em cargos de liderança. O Superior Tribunal Eleitoral registrou 32% de candidaturas femininas para as eleições de 2018. Mas o que a história mostra é que precisamos não só eleger mais mulheres, mas sim candidatas que tragam as pautas mais importantes para as mulheres para o debate político. Não é um clichê isso, gente. Não basta ser mulher, tem que ser feminista. É uma mulher que tem consciência dos jogos de poder que estão sendo lançados sobre o seu corpo, consciência sobre os jogos de poder do patriarcado. As mulheres precisam assumir as comissões de orçamento dentro da Câmara, as mulheres precisam assumir as comissões de cultura, de educação, porque sim, a gente tem esse direito também. Sistema político ruim, com regras eleitorais ruins, muitas vezes promove subrepresentação, mas é possível virar o jogo maximizando experiências, ou seja, regras ruins são possíveis de serem mudadas com mais ativismo.